Hello guys, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam ok, certo? Sou de novo o Teacher Sávio e hoje, né, é o nosso grande dia, né? Vamos dar início à nossa primeira leitura do livro Robinson Crusoé, né? Nosso primeiro capítulo dessa grande obra, né? Criada por Daniel Defoe, né? Teve uma repercussão mundial, né? Hoje é o The Acid Test, ok? Nosso primeiro capítulo, a prova de fogo. Então vamos dar início, né? Sem mais delongas, vamos dar início, porque eu também estou bastante curioso para ler com vocês. The Acid Test, a prova de fogo. Então vamos lá. Um pouquinho sobre Robinson aqui, ó. I was born in 1632 in the city of York, cidade inglesa. My father was German, but he moved to Hull and became rich thanks to his trading activity there. When he left his business, he came to live in York, and there he married my mother, who was from a distinguished English family named Robinson. This is where my name, Robinson Crusoé, came from, which distorted became Crusoé. Teve uma distorção aí no nome dele, né? Nasci em 1632 na cidade de York. Meu pai era alemão, mas mudou-se para Hull e ficou rico graças ao comércio que realizava ali, né? Ao deixar os negócios, foi viver em York e lá se casou com minha mãe, que era de uma distinta família inglesa de sobrenome Robinson. Foi daí que veio o meu nome, Robinson Crusoé, que distorcido virou Crusoé, de uma forma mais fácil de pronunciar. I had two older brothers. One became a soldier and unfortunately died, né? Infelizmente morreu in battle, and the other was never heard of again, as my parents would never know what happened to me later. Ou seja, né, eu tinha dois irmãos mais velhos. Um se tornou soldado e infelizmente morreu, né, na batalha. Do outro nunca soube de nada, mas como posteriormente meus pais também não tiveram mais nenhuma notícia de mim, my elderly father wanted me to study law, but my only desire was to sail, and I opposed his wishes and my mother's pleadings. Okay? Meu pai idoso queria que eu estudasse direito, mas meu único desejo era navegar, tanto que renunciei aos desejos dele e às súplicas de minha mãe. Ou seja, tinha uma complicação aí, né? O pai dele não apoiava ele ser navegador. My father spoke seriously to me, telling me that my social class was of the best and that I would suffer from neither poverty nor the ambition of those in a position of power, and that my life would be pleasant with them, while if I left for these other worlds, I would regret it. Okay? Meu pai falava sério comigo, dizendo que minha classe social era uma das melhores e que eu não sofreria nem de pobreza, nem de ambição dos que ocupam posições de poder, e que a minha vida seria agradável com eles, ao passo que se partisse para esses outros mundos eu me arrependeria. Né? Ele acreditava que ser navegante não era uma boa coisa, né? I listened to him, but I soon wanted to leave again. I tried to get my mother to intervene on my behalf,
but she threw the same as my father, and neither of them wanted to give their blessing to my leave, ok? Eu escutava, mas logo desejava novamente partir. Tentei fazer com que minha mãe intervisse a meu favor, mas ela tinha a mesma opinião que o meu pai, e nenhum deles queria abençoar a minha partida. One day, I found myself in Hull, and I met a friend who was about to go to London in his father's ship, and he invited me to go with him, né? Então, ó, um dia em Hull encontrei um amigo que estava de partida para Londres no navio de seu pai e me convidou para acompanhá-lo. I, who was now 18, didn't think twice, and I accepted his offer. Without telling my parents, I got on board a ship on 1st September 1651. I am sure that my misfortunes of an adventure never started so quickly or lasted as long as mine. Ok? Então, ó, ele aceitou, né, a oferta. No caso, ó, eu que já tinha 18 anos, não pensei duas vezes e aceitei sua oferta. Sem contar aos meus pais, embarquei no navio em 1º de setembro de 1651. Tenho certeza de que as desventuras de um aventureiro nunca começaram tão rápido ou duraram tanto tempo como as minhas. As soon as we set sail, a storm blew up with the high wind. The waves got hungry and tossed the ship about. I, who had never been on a ship before, became seasick, and I regretted not having listened to my father's advice. Assim que partimos, formou-se uma tempestade. Com a forte ventania, as ondas ficaram de revoltas, né, e chacoalhavam o navio. Eu, que nunca estive no navio antes, tive náuseas e lamentei ter ignorado os conselhos do meu pai. Ou seja, ele teve um pequeno arrependimento aí, né? I even decided that if I survived, I would return home and never set foot on a ship again. The next day, with a calm sea, my friend said to me, "Who are you? How are you? Were you scared last night?" Eu até decidi que se sobrevivesse voltaria para casa, nunca mais pisaria no navio. No dia seguinte, com o mar calmo, meu amigo me disse, "Como você está?" Aí ele perguntou, né? Ficou assustado ontem à noite? Aí ele respondeu, "Well, it was a terrible storm." That wasn't a storm, just a bit of wind. In a good ship, that's nothing. The weather was so good over the following days, and the sea so beautiful, né? That I forgot my good intentions, and I was strengthened in my desire to travel, né? Aí ele falou, né? Aqui. Como você está? Ficou assustado ontem à noite? Bem, foi uma tempestade forte. Não foi uma tempestade. O amigo respondeu, não foi uma tempestade. Só um pouco de vento em um bom navio, isso não é nada. O tempo foi tão bom nos dias seguintes e o mar estava tão bonito que me esqueci dos meus bons propósitos e reafirmei meu desejo de viajar. E aqui. When we entered the bay
of year month, the wind prevented us from going up the river, and we had to drop anchor. Quando entramos na baía de Yarmouth, o vento nos impediu de subir o rio e tivemos de ancorar. Other ships did the same to protect themselves. A terrible storm then arrived, and the captain, along with the sailors, fought to get the boat under control and to pump out water from a hole in the hold. Né? Outros navios fizeram o mesmo para se proteger. Então começou uma forte tempestade e o capitão, junto com os marinheiros, lutou para manter o controle da embarcação e bombear a água de um barco no casco, né? The situation was so desperate that the captain alerted a nearby cargo ship by firing the cannon. Né? Então, a situação era tão desesperadora que o capitão alertou um navio cargueiro próximo com um disparo de canhão. On hearing this explosion, I fainted. When I came round, the cargo ship had sent a boat to help us, and we boarded, but as it was impossible to get to the cargo ship, he set out for land, né? Ou seja, ao ouvir aquela explosão, desmaiei. Quando acordei, o navio cargueiro tinha enviado um bote para nos ajudar. Embarcamos no bote e, como era impossível subir no navio cargueiro, aí aqui ó, fomos para a terra firme, né? Onde ele fala que we set for land. Aí, in Yarmouth, we were taken in and even given money with which to go to London or return to Hull, né? Em Yarmouth fomos recepcionados e até recebemos dinheiro para ir a Londres ou voltar para Hull, né? My friend introduced me to his father and explained to him that I had made this journey as a test to see if I would continue traveling. Okay? Meu amigo me apresentou a seu pai e explicou-lhe que eu havia feito aquele percurso como teste para ver se continuaria viajando. You shouldn't go back to sea, he told me. Interpret what has happened as an omen, né? Você não deveria voltar para o mar, ele me disse. Interprete o ocorrido como sinal, né? Aí ele, why, sir? Né? Would you perhaps abandon the sea now? Por que, senhor? O senhor abandonaria o mar agora? Né? I answered, respondi. It's different. In my case, it's my profession, but you have had an idea here of what awaits you if you persist. É diferente, né? Ele falou, no meu caso, eu sou um profissional, minha profissão, e você teve uma ideia do que lhe pode acontecer se insistir. We went our separate ways after this conversation, and I went to London by road. I didn't know what to do, whether to return home or go to sea. My desire and a feeling of destiny was pushing me towards the sea. Also the shame of returning home, but I didn't. Realize then that this was the most sensible option to take.
Cada um seguiu seu caminho após essa conversa, e fui para Londres pela estrada. Eu não sabia o que fazer, se voltava para casa ou ia para o mar. Meu desejo e sensação de destino me impeliam, ao mar, bem como a vergonha de voltar para casa, que seria a opção mais sensata, embora não o dissemira naquele momento, né? Ou seja, ele não estava com vontade assim tão grande de voltar para casa, certo, pessoal? Ou seja, esse foi o nosso primeiro capítulo, certo? Que foi bastante interessante, né? E já mostrou o quão aventureiro ele é, né? Robinson Crusoé, sempre com mais vontade, quando não podia ver mar, sempre instigava mais ele, né? É o que ele queria ser, navegador, né? Teve aí esses medos de início, teve um medo, e a gente vai ver o que pode acontecer, né, mais pra frente. Então, bye bye, see vocês na próxima aula, nosso segundo capítulo. Espero vocês até lá. Bye!